de julho deste ano, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi ocupada por integrantes do Bloco de Luta pelo Transporte Público e de outros movimentos sociais. A desocupação só foi possível após uma audiência de conciliação que foi presidida pela juíza de direito Cristina Marquesan da Silva, da Primeira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, e que é nossa convidada de hoje no programa Justiça Gaúcha. Bem-vinda, prazer em recebê-la, juíza Cristina Luiza Marquesan da Silva. Como foi esta audiência? A audiência foi assim, ó, nós tínhamos, na segunda-feira, entrou a reintegração de posse, caiu na minha vara, havia uma liminar deferida pelo plantão no sábado, que não tinha sido cumprida até então, e em razão disso, do conflito que estava ocorrendo e de uma possibilidade de uma conciliação, foi designada a audiência para quarta-feira. Essa audiência teve a integrante do Ministério Público, que teve um papel muito importante na conciliação, o presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Duarte. Alguns vereadores estavam presentes no plenário e os integrantes do Bloco de Lutas pelo Transporte Coletivo, que é a do Passe Livre, né? E também havia dentro do processo integrantes, terceiros interessados, que eram de associações que pediam para participar da audiência e participaram e ajudaram na composição do acordo. Se chegou a esse momento de audiência de conciliação, porque se criou uma situação de impasse, não é? Eles não saíam da Câmara, as reivindicações não eram atendidas, os vereadores não conseguiam trabalhar e a população estava apreensiva. O que me fez marcar a audiência na segunda-feira que foi marcada essa audiência. Os oficiais de justiça que tinham a liminar para cumprir de reintegração de posse chegaram no final da tarde e me disseram: doutora, é impossível cumprir a reintegração hoje, tem mais de 400 pessoas dentro do plenário da Câmara de Vereadores, tem crianças lá dentro, e a Brigada Militar precisaria de um tempo para fazer um plano de ação para fazer a desocupação. Então, em razão disso, eu pensei que a melhor forma era fazer uma composição amigável através dessa audiência de conciliação. Marquei para quarta, porque nós tínhamos a terça-feira para organizar a segurança do fórum, intimar as pessoas para participarem da audiência. E na quarta-feira, então, nós fizemos essa audiência, que durou mais de 4 horas. Nós começamos após as 15 horas e fomos até as 20h30, mais ou menos. Foi uma audiência longa, a senhora diria? Foi uma audiência muito longa. Sim, ela foi. E para mim foi tudo novo, porque eu abri para a imprensa, quer dizer, nós tivemos a imprensa lá dentro todo o tempo, né? Eu tinha 30 pessoas assistindo a audiência, nós fizemos num plenário que nós temos dentro do Fórum Central, que é lá em cima. Então, foi tudo novo. E levou muito tempo para chegar a essa composição. Porque as audiências têm o poder de serem exitosas. É uma ferramenta importante hoje a conciliação, né, para promover a paz social e também acabar com conflitos. Por que essa audiência saiu exitosa e anteriormente havia se criado, né, um impasse? Eles não saíam do prédio, estavam continuando ocupando a Câmara de Vereadores e a situação estava se tornando tensa. O que ficou claro durante a audiência, porque isso eu só consegui constatar na audiência, é que havia uma negociação entre os ocupantes e o presidente da Câmara, Tiago Duarte, que essa conciliação, aquela conversação que estava acontecendo foi até sábado à tarde. Sábado à tarde não conseguiram, houve esse impasse, não conseguiram avançar na negociação. E nós continuamos essa negociação na quarta-feira, durante a audiência conciliatória. Daí as partes conseguiram estar frente a frente, conversarem de novo, né, sobre o que estava acontecendo. É que, na verdade, o movimento, eles queriam protocolar um projeto do Passe Livre, que a Câmara de Vereadores recebesse esse projeto e passasse ao prefeito municipal.
E essa negociação, o presidente da Câmara, no sábado, fechou para eles. Não, nós não vamos negociar isso. E fechou o protocolo, é isso que eles alegavam na audiência. Então, eles tentaram todo o tempo negociar a desocupação da Câmara se eles conseguissem reabrir o protocolo e protocolar este projeto que eles teriam elaborado para o passe livre. Era isso que era o impasse que estava acontecendo, né? Esse foi um dos termos da desocupação? Foi um dos termos da desocupação. Por outro lado, eles se comprometeram a deixar o prédio? A deixar o prédio desde que o projeto do passe livre fosse protocolado na Câmara de Vereadores. E isso aconteceu? Isso aconteceu na quinta-feira. Foi um dos termos da audiência, né? E a desocupação deles também foi parcial? A desocupação foi parcial porque a representante do Ministério Público, a doutora Maria Cristina De Luca, ela propôs, então vamos fazer uma desocupação parcial. A metade sai hoje à noite, né, na quarta noite. As crianças têm que saírem na quarta-feira. E no outro dia, que foi a quinta de manhã, nós fomos lá, eu e a promotora, e garantimos assim que houvesse o protocolo, foi aberto o protocolo às 9 da manhã. Eles conseguiram protocolar esses projetos que eles queriam. E daí seria a desocupação total da Câmara. Foi o que aconteceu. O acordo, então, foi cumprido por ambas as partes. Por ambas as partes. Se não houvesse o cumprimento por alguma das partes, o que aconteceria? É que eu e a promotora nos comprometemos a estarmos na quinta-feira de manhã lá para garantir o cumprimento final do acordo. Então, dessa parte não haveria como não haver o cumprimento. Eu acho que Mas não. No caso dos manifestantes, se eles não deixassem o prédio... Se eles não deixassem o prédio, então nós teríamos que cumprir a liminar, que daí teria que entrar a força policial para a desocupação. Agora, juíza, com a sua experiência, qual a lição que a população, os manifestantes, o próprio poder público pode tirar de um caso como esse? Eu acho que que eu acho que foi uma lição para todos nós, é a conciliação, é a mediação do conflito. O que foi feito lá foi uma mediação do conflito, quer dizer, as partes conseguiram dialogar e resolver o seu conflito. Eles foram partícipes da resolução do seu conflito. Não foi o judiciário lá, pegou, por exemplo, a força policial e retirou eles de lá. Não, eles conseguiram compor o conflito que eles estavam tendo com a Câmara de Vereadores e resolveram da melhor forma possível, que foi ter parcela das suas reivindicações atendidas, que a principal era esse protocolo desse projeto de lei, e a Câmara de Vereadores teve o seu prédio retomado. Não houve depredação do patrimônio? Houve pequenas depredações, que depois o oficial da Justiça foi lá e constatou, mas dentro de uma desocupação com força policial, foi mínima a depredação. Porque o grande temor era que a retirada com força policial gerasse danos pessoais, tanto nos ocupantes quanto nas pessoas que trabalham lá na Câmara, e danos ao patrimônio público. A Câmara de Vereadores poderia sair com prejuízos ao patrimônio público muito maiores do que foram. Olha, então, parabéns, não é? Pelo êxito, pelo sucesso dessa audiência de conciliação, né? E comprovando mais uma vez, como a senhora muito bem disse, que a conciliação, a mediação é um importante instrumento, né? Para promover a paz social e acabar com conflitos. Se a senhora quiser fazer mais alguma colocação, ainda temos um tempo disponível. Eu acho assim muito importante, porque muitas vezes o juiz ele acaba com o processo, mas ele não acaba com o conflito que gerou aquele processo. E na conciliação, na mediação, você consegue chegar até o conflito e muitas vezes pacificar esse conflito, que foi o que aconteceu. A nível momentâneo, esse conflito foi pacificado com o protocolo daquilo que os manifestantes queriam, que era o protocolo desse projeto de lei do passe livre. Então, eles saíram satisfeitos e os vereadores e a Câmara de Vereadores também saiu por ter retomado o seu trabalho dentro da Casa Legislativa, que não saiu danificada, né?
a danificação foi mínima e conseguiram retomar o seu trabalho. Tá certo. Nós agradecemos a presença da juíza Cristina Luiza Marquesa da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. O programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada sempre pela sua atenção e até o nosso próximo programa.